Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou estar dando 3 exemplos de erros que cometemos no design e, além disso, dicas de como corrigi-los. Mas antes de começarmos, se você é novo aqui, nunca assistiu nenhum vídeo, está chegando agora, se inscreva agora e fique por dentro de todos os conteúdos que eu estarei postando para estar te ajudando. Uma outra coisa, assista esse vídeo até o final, porque no final eu tenho uma surpresa imperdível que eu preparei para vocês, que eu sei que vai te ajudar muito. Então vamos agora para a primeira dica, tá bom? Então vem comigo e prestem bastante atenção, papel e caneta na mão, anotando tudo. Então vamos aqui para o primeiro exemplo de sobrancelhas que a gente pode estar fazendo errado. Normalmente quando a gente atende esse tipo de sobrancelha, que é a mais caidinha, onde o início é mais alto e o ponto alto tá lá embaixo, a gente tem a mania de querer arquear, só que passando do pelo da cliente, né? Fazendo uma continuidade da sobrancelha lá na testa, o que não é a forma correta de se arquear uma sobrancelha, tá? A forma ideal de se arquear essa sobrancelha é abaixando o ponto alto. O início, deixando que o ponto alto fique realmente sendo o ponto mais alto da sobrancelha, que esse é o objetivo dele. E aí a gente tem uma sobrancelha arqueada dentro das regras geométricas, sem ficar com uma parte de pele muito pintada. No caso, na micropigmentação, na rena, a gente vê muito isso acontecendo. Então tá errado, tá? A forma correta é essa, onde a gente só vai aparar, né? Normalmente a gente só apara mesmo com a tesourinha, o iniciozinho, abaixando ele e dando mais ênfase ali ao ponto alto. Então essa forma é a forma correta de se arquear uma sobrancelha que é a mais caída, e não completando onde não tem pelo, como foi feita a primeira sobrancelha, tá? Normalmente a gente faz muito isso no dia a dia e não percebe. Então essa é a primeira dica de sobrancelha que a gente pode estar fazendo errada. Então a gente vai para a segunda dica de erros na sobrancelha. Esse tipo de sobrancelha, ele acaba dando margem pra gente errar demais, porque é muito fininha e a gente acaba querendo dar um desenho, dar uma engrossada e acaba exagerando muito nisso, tá? Então, um dos maiores erros que a gente comete aqui é engrossar demais, além do que a cliente tem de pelo, e isso a longo prazo, principalmente na micropigmentação, fica bem estranho, bem artificial, porque você vê nítido a área onde não tem pelo e a área onde tem pelo. E o segundo erro que a gente mais comete aqui é descendo demais essa cauda. Eu vou dar exemplos aqui para vocês, tá? Da marcação. Mas o segundo erro que a gente acaba cometendo aqui é descendo demais essa cauda, tá? E completando demais lá na parte de cima e errando também a posição do ponto alto, tá? O final da sobrancelha, dentro das regras geométricas, ele tem que estar paralelo ali ao início, tá? Ele tem que ficar no mínimo na mesma linha, na mesma reta do início. E se você quiser uma sobrancelha mais arqueada, ao final ele pode estar um pouquinho mais levantado, mas nunca mais baixo do que o início da sobrancelha. Outra questão é o ponto alto. O ponto alto, ele tem que compor do início até o ponto alto 60% da sobrancelha. E esse ponto alto aqui, a gente percebe que ele tá bem lá no final. Então, ele não tá numa posição correta. Agora, eu vou mostrar para vocês como que deveria ser a marcação dessa sobrancelha. Agora eu vou dar o exemplo para vocês de como deveria ser a marcação, o desenho ideal para esse tipo de sobrancelha, tá? A gente vai começar a falar da parte de cima da sobrancelha. Normalmente, a gente não pode levantar muito essa sobrancelha, tá? Completando esse desenho e puxando muito para a testa. Por quê? A gente fala que a parte de cima da sobrancelha é uma área de luz, é uma área onde quando bate a luz do sol ou qualquer tipo de luz, fica muito aparente, muito visível qualquer coisa que você tenha feito, seja maquiagem, seja rena ou seja uma micropigmentação. Então, quando a gente faz uma correção subindo demais, além do que a pessoa tem de pelo, isso fica extremamente artificial. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que
Normalmente a cliente não mexe na parte de cima da sobrancelha. Normalmente, onde as áreas que tem mais falha, onde a gente precisa mais completar, é a parte de baixo, não é a parte de cima. Então, a parte de cima, ela não tá danificada, na maioria dos casos, ela não tá danificada. Já é a quantidade de pelo que ela sempre teve. O que a gente pode fazer na parte de cima é dar um contorno melhor, deixar ela mais desenhadinha, mas não completar subindo demais, além do que ela tem de pelo, tá? Então, foi o que eu fiz na parte de cima. Vocês percebem que a parte de cima dessa sobrancelha, eu não mexi muito, eu não completei além do que ela tem de pelo. A maior parte de alteração que a gente vai fazer aqui é na parte de baixo dessa sobrancelha. A parte de baixo dessa sobrancelha, ela foi mexida sim. Provavelmente a pessoa tentou a longo prazo na vida, tentou ficar mexendo na parte de baixo para dar um ar mais arqueado e acabou mexendo demais. Então a parte que a gente acaba tentando corrigir é ali embaixo, onde eu completei um pouco. Eu também não puxei muito, além do que ela tem de pelo. Entendeu? Porque senão fica muito artificial. Então eu fiz uma leve alteração onde o pelo dela fica em maior quantidade do que a minha correção. E essa é a forma mais certa de fazer uma micropigmentação e uma rena. É onde o pelo fica mais em evidência e a rena e a micropigmentação venha realmente para dar um disfarce, uma melhorada. E não ela ser aí 80%, 90% do procedimento. E o pelo fica menos aparente, tá? Óbvio que tem casos, né, que acaba que a gente não consegue fazer exatamente dessa forma. Mas vamos lá, outra coisa que eu alterei aqui da outra marcação para essa é o final. A gente percebe que o meu início ele tá mais baixo e o meu ponto final tá bem mais alto. Isso aqui a gente tem que saber observar como que é a estrutura natural da cliente também. Por quê? A gente percebe que esse tipo de sobrancelha ela já tem um leve arqueado natural. Não tem por que eu descer muito isso, porque vai ficar um final muito pintado, onde não tem pelo, e isso vai ficar artificial, tá? E além do que, quando a gente tem o final mais arqueado, mais levantado do que o início, a gente dá um ar mais arqueado a esse tipo de sobrancelha. Então aqui ela tá numa correção correta, tá? Ela poderia estar um pouquinho mais baixa na mesma linha do início, porém se eu fizesse isso, eu ia ter um final só com micro ou só com rena, não ia ter pelo. Então eu não iria dar um ar natural a essa sobrancelha. Pelo contrário, ia ficar muito nítido que eu puxei ela até mais abaixo. Uma outra alteração que eu fiz da outra marcação para essa é sobre o ponto alto, né? Eu usei exatamente o ponto alto que a própria sobrancelha naturalmente já me dava. E você percebe que o ponto alto dela tá ali bem no finalzinho da pupila, tá? Que é realmente onde deve ser, onde a gente pode se guiar, né? Uma das dicas que a gente pode se guiar para descobrir o ponto alto. E não lá no final como ele estava. A outra marcação acabava dando um ar muito reto para a sobrancelha. E a gente percebe que nessa marcação aqui que eu fiz agora, a sobrancelha tá com o desenho um pouco mais arqueado e mais suave. Também é o olhar da nossa modelo. Essa é a última e uma das mais importantes dicas que pode estar ajudando vocês no dia a dia, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou estar explicando para vocês técnicas de como deixar uma sobrancelha mais arqueada, tá? Normalmente, né, eu vejo muitas profissionais pegando esse tipo de sobrancelha grossa, onde a gente tem bastante pelo que a gente pode aproveitar para estar trabalhando, mas fazendo uma marcação que acaba não melhorando esse desenho, né? Normalmente contornam simplesmente o que a pessoa tem de pelo. E, na verdade, isso não é fazer design, você só tá contornando e limpando o que ficou fora. Então, você acaba não modelando esse desenho. E a gente percebe que nessa sobrancelha aqui do lado esquerdo, pra mim ela tá do lado esquerdo, a primeira que eu tô fazendo, que o ponto alto e o início dela tá ali na mesma linha. E isso é errado, tá? Dentro das regras das sobrancelhas, né? Regras geométricas das sobrancelhas. Não pode
tá? O correto, o ideal é o início tá mais baixo, como eu já tinha falado nos outros vídeos, e o ponto alto tá mais levantado. Só que a gente tem que fazer isso na hora da marcação, a gente já tem que fazer, posicionar a nossa linha, né? A linha que faz o mapeamento, a gente já tem que posicionar de acordo com essas regras, tá? Então aqui a primeira sobrancelha que eu fiz é um exemplo de que não deve ser feito, porque a gente acaba deixando a sobrancelha sem desenho, né? Aparentemente parece que nem foi feita a sobrancelha, você só contornou o que ela já tinha ali. E o ideal, se você quiser dar um ar até mais arqueado, é aparar um pouco esse início, abaixando ele um pouco, deixando com que o ponto alto fique mais levantado. E isso aqui, quando a gente pega uma sobrancelha grossa, é perfeita pra gente poder estar trabalhando, tá? Porque a gente não vai danificar o pelo dela. Pelo contrário, a gente vai praticamente, a maioria do design aí vai ser só usando a tesoura e aparando esses pelos, tá? A gente não vai precisar ficar mexendo ali na parte de baixo, onde normalmente as pessoas acham que é ali que se faz o arqueado, que é limpando, né, levantando essa parte de baixo ali da sobrancelha. Não, quando a gente mexe ali, a gente tá afinando essa sobrancelha, a gente não tá dando arqueado para ela. Técnica de arqueamento é quando a gente pega o início e abaixa. Normalmente a gente faz isso só aparando, não precisa nem ficar limpando muito pelo ali com a pinça ou com a linha. Só de aparar a gente já consegue isso. E também prestar atenção no final, porque quando a gente tem um final muito mais baixo do que o início, né, muito comprido, a gente acaba deixando essa sobrancelha mais reta e mais caída. Quando o nosso final, ele tá ali ou na mesma linha ou um pouquinho mais levantado do que a linha do início, a gente tem um olhar mais levantado. Então, pessoal, essas informações que vocês acabaram de assistir é apenas um terço de muitas outras técnicas que podem salvar o seu design e, consequentemente, a sua rena e os seus resultados na micropigmentação. Sim, na micropigmentação. Sabe por quê? Eu, como micropigmentadora e despigmentadora, eu posso te afirmar com toda certeza que os maiores erros na micro não é a cor e nem a técnica, e sim o desenho feito, esse só despigmentando. E como prometido lá no início do vídeo, eu tenho uma surpresa que eu sei que vai te tornar um expert em design, um profissional totalmente preparado para saber criar o melhor desenho para qualquer tipo de sobrancelha. Eu desenvolvi o único curso de aperfeiçoamento em marcação totalmente online, onde você poderá assistir de qualquer lugar do mundo e nele você aprenderá todas as regras geométricas e técnicas para um design perfeito. Passo a passo do mapeamento geométrica para sobrancelhas, passo a passo da técnica e várias videoaulas de vários tipos de sobrancelhas, além de exercícios para você estar baixando e treinar em casa, e também a apostila para download completa sobre o mapeamento facial, passo a passo, e também suporte via WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas comigo. E tudo isso durante um ano. Então, você que fez um curso de design e se sente insegura quanto aos desenhos que você tem feito, clica agora no link que vai aparecer em algum lugar aqui na tela ou na descrição desse vídeo aqui abaixo, para saber mais detalhes sobre esse curso incrível. Então, se você gostou do vídeo de hoje, comenta, compartilha e se inscreva para estar recebendo outros vídeos que vem por aí. Então, um beijo e fiquem com Deus.